É, aí eu gostaria de trazer um pouco para o lado religioso da coisa, porque a gente falou muito sobre filosofia, né? E por que que a gente se debate tanto e a gente julga e a gente aponta o que é melhor, o que é pior, a religião das pessoas, nossa, dos nossos vizinhos, né? Eu mesmo essa semana me peguei falando isso. Ah, mas fulano pensa assim porque é evangélico, né? Porque é católico, como se isso fosse um demérito, né? E eu não estou querendo concluir, mas é complicado ter religião ou praticar uma religião, seja ela qual for, no nosso dia a dia? Ou se é simples, por que que a gente complica tanto? Eu não estou concluindo, não. Estou jogando a pergunta na mesa para a gente chegar num consenso. Não, vamos lá, eu lembrei da Cláudia agora. Cláudia, me ajuda, qual episódio foi que você falou que tinha aquele teu colega que tinha lá, a missão dele era meio que missionário, enfim, que ia nos presídios, e ele falava, olha, por que que o espírita só é um ou outro cara que vinha lá conversar com ele sobre espiritismo e nas outras religiões borbulhava? Ele falava, porque o espiritismo é complicado, nas outras é simples, você chegar, aceita Jesus, fim. Ah, o espiritismo não. Aí volta aquilo que alguém falou, acho que o Flávio falou, o livre-arbítrio e o número de escolhas. Esse é, entre aspas, o problema, o complicado do espiritismo. Ele simplifica, ele tira os dogmas, fala, a escolha é sua. Você não precisa, você não tem uma estrutura, você não tem uma hierarquia, você é dono do seu próprio nariz, seu livre-arbítrio. Por isso que aí lembrei como é que ele chamava, Carla? Era o Renan, né? Que veio lá do Isso, Renê. René, obrigado, René. Que ele falava, por isso que tem os evangelhos que são apócrifos, que justamente são o de São Tomé, por exemplo, é justamente o evangelho que quebrava, que simplificava as coisas. Ele fala, não, a igreja é simples, Jesus é simples, você não precisa de uma estrutura, você não precisa de um organograma, uma hierarquia, uma estrutura para explicar Jesus. E aí volta a questão da simplicidade complexa, ou seja, eu anotei uma palavra aqui que é controle. A questão do simples e o complicado é o controle. Controle é uma palavra-chave em tornar as coisas simples ou tornar as coisas complexas. Às vezes você introduz a complexidade porque você quer o controle. Se deixar simples, fica fácil. Você quer manter ali a rédea curta. Aí transcende a religião, passa por uma questão sociocultural. E a gente fica nessa, exatamente isso, né? Como dentro da doutrina a gente não tem essa, essas obrigatoriedades, né? Então, isso é uma coisa que vai exigir muito mais de você. Então, obviamente, você vai ter que ter um processo muito mais disciplinado, porque inclusive, quando Kardec diz que se reconhece o bom espírita não pela perfeição, porque ele sabe que ninguém é perfeito, mas pelo esforço que ele faz para se melhorar, então a gente percebe que já existe isso. Olha, amigão, sinto muito, filho, você não vai ser um anjo de Deus, você está aqui porque tem alguma coisa aí para você, né? Então, você pode ser o cara mais bacana do mundo, mas se você está aqui é porque alguma coisa a gente tem que consertar ou ajudar, enfim, né? É muito difícil ser missionário, né, gente? Acho que ainda não é esse caso, né? Mas, enfim, a gente tem, mas são poucos. Então, assim, a gente complica, de verdade, é exatamente o que o Zé falou, né? E para muitas religiões, o complicar tira o conhecimento, né, gente? A pessoa vai ficando sem, ela não entende aquilo, porque é tão complexo que ela não entende. Então, se ela não entende, não tem, ela é muito mais submetida ao controle, né? Não é O para ela. controle não está ligado à questão da
do conhecimento, porque conheça a verdade vos libertará. Não, quanto menos a pessoa te conhecer, quanto mais você colocar um monte de coisa para ela ficar mais perdida, mais ela vai se submeter, porque daí ela está simplesmente levando em conta aquilo que você está falando. Ela tem fé em você e não naquilo que você está dizendo, porque você controla aquilo, né? Então é muito complexo, porque o espiritismo é exatamente o contrário. Você não é controlado. Você você conhece o que ele te fala, conhece, estuda e tenta mudar, né? E não simplesmente, não, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode. É o não, 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 não. E aí a pessoa vai ficando tão desesperada porque se planta uma coisa irreal e ao mesmo tempo você vai controlando, como diz Paulo Freire, né? A gente vai. Eles não vão fazer de uma forma que a pessoa perceba que ela está sendo controlada, né? Eles vão fazer de uma forma que parece que a pessoa está ali fazendo parte daquilo, e no fundo ela está sendo totalmente levada, está sendo influenciada para fazer exatamente o que as pessoas querem que ela faça por uma questão de controle. Então, nesse ponto aí, eu acho que tem um gancho para a gente poder falar em outras ocasiões, que é influência é diferente de controle, né? Em algum momento. E aí, de novo, tem a linha tênue, né, do que é controle e o que é influência, né? Eu não estou querendo podar ninguém aqui, mas eu acho assim, todos os acontecimentos da vida demandam da gente esse pensar que o Alexandre citou, que é: você pode decidir vai ser mais ou menos difícil de acordo com a sua experiência, com a sua habilidade, com o seu livre-arbítrio, mas você tem a oportunidade de decidir ali, independente de fatores externos. E as pessoas optam pelo caminho mais fácil, não mais simples. O Sidney, eu estava aqui analisando, eu acho que essa situação das crenças, ela passa um pouco por aquela questão que eu estava falando, do livre-arbítrio e da complexidade que isso gera. Então, eu acho que todas as religiões no mundo têm sua função, têm a sua utilidade. E tem pessoas, e eu não quero que vocês enxerguem o que eu vou falar agora como soberba, não é esse o meu objetivo. Mas existem pessoas no mundo que elas não estão realmente, eu acredito, em condições de ter uma crença que as faça pensar e tomar suas próprias decisões. Elas querem as coisas prontas, elas querem a resposta na bandeja, elas querem uma frase fácil. Olha, Jesus te salva, contribui e está tudo certo. Né? Ou reza tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, ou seja lá o que for que você compre a água sagrada. Então, reduz a coisa a uma coisa simples que a pessoa não precisa se dar o trabalho de ficar refletindo, fazer autoanálise, tentar se melhorar a sua conduta. Não, a pessoa vai seguir aquilo que a pessoa está falando e para ela é um objetivo. Isso vai dar o que eu quero. Não é o momento dela de querer refletir sobre a vida, fazer automelhoramento. Então, eu acho que cada ser humano tem o seu momento no mundo em que ele está apto para receber determinadas informações, para receber determinados ensinamentos. Se a pessoa não está em condições de receber um ensinamento mais complicado, ela vai receber um mais simples. Ela vai estar de acordo com a situação que ela se encontra no momento. Eu sei que parece pedante, mas para mim isso faz todo sentido do mundo, né? Para mim, é a praga do pitch, né? O mundo corporativo determinou qual é o seu pitch. Você tem 15 segundos para fazer o seu pitch. Você tem o tempo do elevador para fazer o seu pitch. Eu vou te escutar, eu vou investir, eu vou não sei o quê. Qual é o seu pitch? Isso é uma praga sem tamanho. Hoje, procurando referências para falar sobre o tema de hoje, eu descobri um dicionário simplificado do estudo espírita, de uma pessoa chamada Odalie Bezer. Até andei pesquisando para ver do que se tratava, mas aí eu pensei, sem qualquer crítica, porque eu não conheço a obra e não posso definir se ela é útil ou não, eu estou só levantando um pensamento aqui. A gente precisa mesmo de um dicionário simplificado
para entender o Espiritismo? Já tem o Kardec lá atrás, cara. Entende? A gente precisa de um dicionário simplificado para entender Jesus. Então, assim, todo mundo quer a versão, que nem o José disse aí, reduzida da coisa, né? Qual é o pitch de 15 segundos que vai me fazer entender o Espiritismo? É aquilo que eu falei lá no início da nossa jornada aqui, sobre as pessoas que têm um oceano de conhecimento com 1 centímetro de profundidade. Então, assim, ninguém quer se aprofundar, ninguém quer conhecer, ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer a versão em PDF para eu ler 5 minutos antes de deitar. E não é assim, né, cara? Não, eu só joguei na mesa aí, não quero... Não, eu te digo mais, você me fez lembrar um negócio, que essa praga já está na academia, Cláudio, não sei se já se deparou. Cara, até uns 5 anos atrás, os artigos que a gente escrevia, tinha lá, você fazia o título, os autores, o resumo, e começava, pau, introdução, conclusão, referência, fechou. Hoje tem um tal de negócio que chama Graphical Abstract, ou seja, o resumo gráfico. Você tem que pensar numa porcaria de uma figura. Agora você imagina isso para quem faz modelagem e simulação, que eu lido com equações. Que figura que eu vou pôr representando que é uma equação. Mas, enfim, você tem que fazer uma figura que sintetize o que você falou aí no elevador, no tempo do elevador. O cara vai bater o olho ali e vai entender o que você fez. Gente, que coisa insana. Isso já chegou na academia, que é o tal do Graphical Abstract. Tudo bem, alguém pensou assim, vamos... Canvas também, né? Essa coisa de designer thinking, que você fica ali, né, toda... Cara, é inacreditável. Não, é insano. Assim, alguém, tudo bem, uma fotografia vale por 1000 palavras? Vale, sabe? Tem uma hora que a imagem diz tudo, né? Sede não é nada, né? Então é a Sprite. Enfim, mas é a Sprite chegando na academia. Você tem que fazer uma porcaria do Graphical Abstract, que é o seu trabalho para aquele cara que está meio que passando as páginas da internet para ter olho e falar, olha, acho que eu gostei disso aqui, me interessa. Isso é insano. E agora eu vou lacrar. O grande erro dos apóstolos foi ter escrito e não ter feito um filme. Se eles tivessem gravado o que Jesus fez, tava fácil para todo mundo. Porque aí você não precisa ler, tá de boa, assiste o filme 2 horinhas na frente da TV, sussa demais. Era só sair de lá com a sandália, a túnica e já era. Éramos Cristo. Ó, tem até o nome. Fomos Cristo. Mas assim, seguir religião é extremamente complexo, cara. Não é uma tarefa fácil, não. Estamos há 2000 anos, vamos colocar em termos mais próximos aí. 1992 anos tentando entender o que Cristo disse, usando um idioma absurdamente pobre e falando com simplicidade, e a gente não consegue entender. Até hoje a gente não consegue entender, né? E aí é o que está o negócio, né? Audiolivro também é bom. Aí é o que está o negócio. Por que tudo isso acontece? Porque aqueles que tiveram interesse traduziram os ensinamentos da forma que atendiam seus interesses. E aí eu pego um pouquinho do que pegar um gancho na fala do Flávio aí. Foi moldado uma forma de pensar para que as pessoas não precisem pensar. Tá prontinho. Só encaixa, ó. Encaixa a sua peça aqui e tá feito. O filme foi criado, embora não seja visual, mas tem um filme aí pra gente ver. É só a gente se posta-te ao meu lado, né, Flávio? Lembra disso? Posta-te ao meu lado na sala de projeção. Senta aqui do meu lado, é só o que você tem que fazer. Senta e assiste comigo e estaremos salvos. Eu fico pensando, foi proposital Jesus ter vindo na época que apareceu, mas se Jesus chegasse hoje com internet, fake news e não sei o que, gente, ia ser totalmente contraproducente. O Sidney falou, ele falava em aramaico, um idioma que nem existe mais. O grego era o grego antigo, né? Nem o grego atual. Tinha o grego, né? Alguns dos escritos foram traduzidos para o grego, e nada acho que foi em latim. Embora os romanos falassem latim, que também é um idioma que também já não existe mais, embora se estude. Mas não se fala.
Então, assim, tudo é proposital, tudo teve um porquê, porque senão ia dar ruim. Ou seja, essa é a questão. Ele veio simples, Jesus veio simples. Como o Alexandre falou, a gente que está complicando. Por quê? O controle. Se você dá a margem para a pessoa escolher, que o Fábio falou, livre-arbítrio, complica para muita gente. Fala, meu, não consigo seguir a religião que esse vídeo colocou lá atrás. Por que você não consegue seguir a religião? Cara, porque eu preciso de alguém ali na rédea curta. É assim que faz, é assim que reza, é assim que se ajoelha. E o cara segue. Pô, agora tá mais simples. Ah, essa religião me satisfaz. Por quê? É simples seguir essa religião. Agora, você chega no espiritismo, que é o que o Cine falou, cara, não existe um dicionário simplificado. Não tem. Aí o relato lá do presidiário procede. Cara, o espiritismo é complicado. Mas Por quê? Porque você tem escolha. É você que dita o ritmo, você que dita o ensino-aprendizado. Cabe a você. Então, não vai ter o Morfeu te dizendo, cara, tem a pílula azul e a vermelha, qual que você quer? Mas só te ofereço a verdade, não mais que a verdade. Você pega a pílula que você quiser. Você pode pegar a azul e achar que você, né, acredita no que você quiser. Agora, se você pegar a vermelha, eu vou te mostrar até onde vai a toca do coelho. Vai, Carlos. Para a gente entender essa parte da religião, eu penso assim, nós precisamos ainda de religião. Chegar um momento que não vai ser mais necessário. Cada um escolhe a que melhor se identifica. Agora, o importante é se ela está te fazendo melhor, o ser humano melhor. Porque a gente também vê pessoas que lê todas as obras básicas, sabe tudo de espiritismo, mas não é a pessoa melhor. Né? Ela trabalha só o ego. E será que vai de encontro com as necessidades dos outros? Não faz, né? A gente vê um monte de doutor da lei dentro do espiritismo. Um monte de fariseu. Poucos samaritanos. Né? E pessoas insensíveis. A gente vê aí agora que já tem os espíritas esquerdistas. O pessoal faz intriga em todo lugar, gente. É do ser humano. Né? Mas, assim, qual que é a finalidade de tudo, né? Jesus, ele simplificou as leis, ele transformou 10 mandamentos em 2. Então, ele já trouxe o que era mais complexo para o simples, né? Só que a gente ainda é muito ligado nos 10 mandamentos. Enquanto a gente não internalizar os 10 mandamentos, a gente não vai conseguir sintetizar para 2. Que é a primeira revelação, depois vem a segunda. Por isso que eu falo que os evangélicos estão em moda, porque eles são muito ligados à primeira revelação. Então, isso só mostra que a gente ainda não domina bem. Aí vem Jesus trazer o amor, né? Aí a gente complica, porque amar ao próximo como a si mesmo. O que a gente faz? A gente ou ama o próximo ou ama a si mesmo. A gente não consegue unir os dois. Quando você vê, você está pensando só em si. Quando você vê, ou você esquece de si e só pensa no próximo. Então, a gente complica tudo, é a gente que complica. E o espiritismo, ele é ação, né? O espiritismo é ação, por isso que exige muito. Porque se eu tiver todo conhecimento, dominar a primeira e a segunda revelação e não agir, qual a graça disso? Mas a gente ainda é muito pequenininho, eu acredito que a gente ainda é muito pequeno ainda. Por isso que está tão em alta o judaísmo. E é importante, né? A gente não está aqui para excluir nada. A gente está aqui para entender ainda muitas coisas que estão perdidas, né? E no Consolador Prometido ele vem falar que vai vir relembrar tudo que foi dito por Jesus, né? Então, às vezes a pessoa fala, ai, eu queria tanto ouvir um apóstolo, né? Eu queria estar naquela época de Jesus. Lê o Evangelho, gente. Ontem a gente abriu no Evangelho o Espírito de Verdade falando. Eu falei, gente, vocês já pararam para pensar que quem está falando isso aqui para a gente é o Espírito de Verdade? E a gente fica procurando em tudo quanto é lugar e está aqui no Evangelho. Ele fala, tem um capítulo que é só ele que fala, na instrução dos Espíritos. Tem parte do Evangelho que é João que fala. E aí a gente fica procurando um monte de literatura, uma coisa que está ali tão simples, né? E as
palavras são muito simples. Eu acho que é até por isso que as pessoas ficam procurando em outros lugares, porque elas não entendem o que é simples. Elas querem achar algo mais complexo para poder falar, nossa, é isso, né? A gente ainda é muito ligado em fenômeno, em circo, sabe? Em palco. A gente carrega muito isso. Né? E é muito difícil trazer para o simples. Tanto que às vezes você faz uma apresentação, a pessoa fala, é só isso? Eu acho que o que você está falando, Carla, é assim, não é que a pessoa quer o complexo. É simples lá em João, porque está aberto. Está aberto. Eles não canalizam. As pessoas querem coisas mastigadas. Pseudo simples. Na realidade, isso não é que ela quer o complexo, ela quer mastigado. Ela não quer aberto, ela não quer ter o trabalho de. Vou internalizar. O que a Cláudia falou, internalizar um baita trabalho. Isso é extremamente complicado, a tal da internalização. Isso é que dá trabalho. Eu penso um pouquinho diferente do Zé. Eu acho o seguinte, as pessoas elas preferem o complicado. Sabe por quê? Eu coloquei até aí no chat uma questão aqui que é uma provocaçãozinha. Na verdade, não são botões, são velocidades. A gente prefere, a gente vai sair para comprar um liquidificador, a gente prefere comprar um liquidificador com 2 velocidades ou com 10? Normalmente a gente vai comprar com 10. Mas a gente não precisa das 10. Né? Exatamente, a gente não usa. A gente sai do 0 para o 10. A gente vira o botão inteiro. É a mesma coisa que ter um botão só, liga e desliga. Né? Então as pessoas elas preferem um complexo para quê? Ferro de passar roupa. A gente quase usa o 1, o 2 e o 3. Exatamente. Por que, que as pessoas querem ventilador? Por que, que as pessoas querem complexidade? Para não ter que fazer 9. Para fazer um só. Você faz um, só que lá tem 10. Aí você fala, eu tenho um liquidificador de 10. Aí a galera, caramba, você é habilidoso, hein? Mas você só usa uma velocidade. O que adianta isso? Eu costumo dizer, assim, em qualquer área que a gente trabalha aqui, a gente é de área diversa, por exemplo, tem as pessoas que ganham status porque fizeram determinada coisa. Então, por exemplo, durante uma época da minha vida, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, na época que eu morei nos Estados Unidos, na época que eu morei na Inglaterra, na época que eu não sei o quê, e eu olhava assim e falava, nossa, o fulano morou fora, né? Que delícia, nossa, eu gostaria de ser assim e tal. E aí, depois, conhecendo as mesmas pessoas, aí você ia ver a pessoa falou assim, não, na verdade eu fiquei 2 meses lá, né? Eu fui fazer um curso de verão, de não sei o quê, lá. Aí eu comecei a pensar e falei assim, cara, mas, desculpa, mas você não morou fora, você foi passar uma temporada. Morar é outra coisa, no meu modo de ver. É o mesmo caso, por exemplo, a gente acabou de ver as Olimpíadas, né? Aí você vê lá uns caras, por exemplo, aquele salto que o cara faz sem nenhuma ferramenta, que ele pula meio de costas assim, salto em altura, né? Os caras pulam 2 metros normalmente, em média, né? E precisa ser uns caras fininhos e tal, não sei o quê. Aí você fala assim, nossa, que legal. Vai treinar para fazer aquilo. Você precisa de 15 anos treinando para conseguir ganhar 2 centímetros no seu desempenho. É o mesmo caso da natação, é o mesmo caso do tiro ao alvo, ou seja, o cara trabalha anos para ter um ganho de 1 centímetro, de 1 centésimo, de 1 milímetro, né? Porque é alto desempenho, é muito difícil e tal, não sei o quê. Aí, trazendo para a vida, ou para a religiosidade, por exemplo, as pessoas querem a versão resumida. Então, agora eu sou kardecista, porque eu já li a versão resumida, explicada e traduzida do Livro dos Espíritos. Não, você não é espírita porque fez isso. O que manda são as suas ações, né? O que você fez. É o preparo, né? Para qualquer atividade. Você não, eu, por exemplo, eu tenho 25, quase 30 anos de design. Então, eu já fiz de tudo. Então, eu conheço. Eu posso não ser o melhor, mas eu conheço. Eu sei como fazer. Então, para mim, é simples.
Aí chega um estagiário que passou no curso de trainee da grande companhia e fala assim, mas isso aqui está errado. Mas baseado em que está errado? Não, é porque a gente não gostou. Mas por que você não gostou? Então, a gente tem pessoas avaliando e às vezes até se autoavaliando com a métrica da rede social, né? De só mostrar o lado bom, de só mostrar o lado... Eu morei fora. Quando eu morei fora, você não morou fora, cara. Você foi fazer um curso que por acaso é fora, mas e não precisa muito. A gente tem político aí falando que estudou em Harvard e outros milhares de exemplos. Você estudou mesmo? Você não tem nem passaporte para aquele país carimbado, você passou por aquele país, como que você estudou lá? Entende? Então, é a síndrome da rede social, né? Só mostra o lado bom, com o agravante que o lado bom muitas vezes é inventado.